pessoal, nessa aula então nós vamos falar sobre segurança da informação e as categorias das ameaças, especificamente sobre aquela que discorre sobre a intenção pretendida com a ameaça. Nós podemos dividir essas intenções em três categorias bem importantes: as naturais, as involuntárias e as voluntárias. Por exemplo, vamos tentar imaginar o seguinte: uma ameaça à segurança da informação que tem como causa causas naturais, como, por exemplo, alagamento, se eu pegar a ideia de um terremoto, por exemplo. Então, essas grandes tragédias naturais, principalmente como eu aqui acabei de citar, um alagamento, um terremoto, são exemplos de causas naturais que podem ameaçar a segurança da informação. Imagina uma empresa, de repente, vamos pegar até uma empresa de pequeno porte, e tem a sua sede numa determinada casa, numa determinada localização específica. E aí veio uma chuva imensa naquela região, acabou ocasionando um alagamento e que afetou os computadores e servidores que estavam naquela empresa. E vamos tentar imaginar que essa empresa não tinha backup dos seus dados, não tinha cópia de segurança dos seus dados. Isso quer dizer que essa empresa acabou correndo o risco aí de perder os seus dados em função desse alagamento que acabou atingindo os seus computadores e os servidores. É um exemplo, né? Um terremoto, por exemplo, também aconteceu numa determinada região onde ficava uma empresa que tinha lá também seus servidores, seus computadores, e aí veio o terremoto e acabou afetando aqueles servidores e computadores e houve perda daquelas informações. Isso são causas naturais como ameaça à segurança da informação. É claro que alguém me diria: professor, mas então o ideal não é realizar backup? Perfeito, é realizando backup, cópia de segurança dos dados. E outra, não é só fazer o backup e manter esse backup numa outra unidade no mesmo local. Para evitar esse tipo de problema de ameaças à segurança da informação por causas naturais, é importante manter cópia desses dados em outros locais. Hoje em dia é muito comum as pessoas e também as empresas usarem o que a gente chama de backup em nuvem, que é justamente a ideia de manter cópia de segurança em servidores da internet. E aí eu não mantenho só naquele local. Então, se acontecer uma ameaça de causas naturais, como um alagamento, um terremoto, o que acontece é que se houve perda e dano nos dados naquele local onde teve o tal alagamento ou o tal terremoto, esses dados continuam armazenados em servidores distantes, em outros locais que não tiveram esse problema, que são os servidores de nuvem. Então, sim, backup sempre é uma solução contra ameaças à segurança da informação. Esse também é um caso do exemplo. Outro tipo de ameaça, de categoria de ameaça, são aquelas involuntárias. O que é uma ameaça involuntária, como exemplo? Uma queda de energia abrupta, que pode ter causado dano lá num computador ou num servidor. Isso é uma causa involuntária, né? Um erro que alguém cometeu lá. Imagina, uma coisa bem simples que vem em relação a erro. Tinha um determinado dispositivo, computador lá, que estava disponibilizado para ser conectado em fonte de energia 110, certo? Ele era para ser conectado numa fonte de energia 110. Mas o local onde foi instalado aquele computador, aquele servidor, era a fonte de energia 220. E a pessoa então ligou aquele dispositivo computacional, aquele computador, aquele servidor, que era 110 numa fonte 220. E aí houve um dano sério no dispositivo, certo? É um tipo de causa involuntária. Alguém vai me dizer: professor, eu garanto que aquele lá era um sacana, ele quis mesmo estragar aquele computador. Não, nós estamos partindo do princípio, nesse caso, das causas involuntárias, como sendo, o nome já diz, é involuntário. A pessoa não queria causar aquele dano, não queria causar aquele problema para a segurança da informação, mas por uma razão involuntária, que ela não percebeu lá, por exemplo, a voltagem, acabou causando aquele dano, né? Então, as causas involuntárias, elas são essas que o próprio nome já diz. A pessoa que causou aquele dano não tinha a intenção de causar aquele dano, certo? Foi involuntário.
Agora, existem, e aí é o ponto mais importante que a gente discute nas provas de concurso para a segurança da informação, a categoria das ameaças à segurança que são voluntárias, principalmente ataques de hackers ou crackers, invasões, espiões que estão lá. Então imagina um hacker ou um cracker que invadiu um determinado sistema para obter algumas informações ou para causar algum dano naquele sistema. Isso é uma ameaça à segurança da informação que está dentro das categorias voluntárias, porque aquela pessoa teve a intenção de invadir aquele sistema ou para obter alguma informação sigilosa, espionando, ou para causar algum dano naquele sistema. Aí isso se enquadra na categoria das ameaças voluntárias, certo, pessoal? Perfeito, então vamos à leitura agora de uma questão de prova sobre esse assunto. Acompanha comigo a leitura aí na tela. Então, pessoal, a questão diz assim: uma das classificações mais adotadas no que diz respeito aos tipos de ameaças a sistemas de informação refere-se à intenção pretendida com a ameaça. Dessa forma, considerando tal objetivo, as ameaças classificam-se em: letra A, soft, hard e firm; letra B, naturais, voluntárias e involuntárias; letra C, manuais, automatizadas e autenticadas; letra D, simples, compostas e mistas; letra E, severas, auditáveis e secretas. E aí, pessoal, qual dessas é a resposta correta para essa questão? Bem, pessoal, como a gente já amplamente comentou aqui sobre o assunto, quando ele fala sobre as categorias em relação à intenção pretendida com a ameaça, fica claro que a gente faz essa classificação, essa categorização por causas naturais, causas voluntárias e também as causas involuntárias, como está descrito ali na letra B de Brasil, então, que sem dúvida nenhuma é a resposta e o gabarito dessa questão. Certo, pessoal? Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um